Chamo-me Álvaro Almeida. Essa é fácil. Quem sou eu? Isso é uma boa pergunta, é uma pergunta extremamente complexa, Juni. Sou um ser humano, começaria por aí, e sou um ser humano que não sabe muito bem o que é que está aqui a fazer, portanto, de onde vem para onde vai, e que, sendo um ser humano, é uma criatura racional e altamente complexa. Que desgraça, falar sobre mim é sempre uma desgraça, Juni. Então, eu tenho 41 anos neste momento, na data de gravação desta entrevista. Sou professor de filosofia. Gosto de ler, gosto de passear, gosto de ver filmes e séries. Gosto de pensar sobre a vida também. E estou já a meio da vida, um pouco para lá disso. Não sei se queres que eu diga alguma coisa mais em especial, mas acho que chega, sim. Gosto de jogar videojogos também, pronto. Eu questiono-me sobre quem sou todos os dias da minha vida, Juni, muito honestamente, há muito tempo. Provavelmente desde os meus, 12, 13 anos de idade, uma coisa parecida. Não é exagero. Todos os dias. Até hoje. Todos os dias eu me questiono sobre quem sou. Sim. Que é a identidade? Então eu vou dar uma resposta técnica, tipicamente filosófica. A identidade é o conjunto de determinações que faz de uma coisa aquilo que ela é. Quer dizer, a identidade é a essência de uma coisa. E por essência entende-se o conjunto de características ou de elementos ou de predicados que nos permitem distinguir essa coisa ou esse objeto de todos os outros. Isso é a identidade. Se me perguntares que é a identidade humana é muito mais complexa, parece-me. Porque no caso da identidade de todos os outros objetos ou todos os outros seres, essa pode ser reconhecida com relativa facilidade. As cadeiras, as mesas, os cães e os gatos são criaturas, são seres honestos, vamos dizer assim, como dizia um professor meu na faculdade. Porquê é que são seres honestos? Porque aquilo que elas são é aquilo que elas são e nada mais. No caso dos seres humanos é muito mais difícil, é muito mais complexo, porque nós não somos honestos nesse sentido. Nós somos mais do que parecemos ser, ou do que podemos reconhecer num primeiro momento, porque a nossa identidade, mais uma vez para utilizar um termo técnico, a nossa identidade é dialética. Nós temos uma estrutura dialética. Quer dizer, a nossa identidade remete para outra coisa que não somos nós. Isto em boa tradição filosófica, significa que nós somos imagem. E uma imagem, enquanto imagem, não tem identidade própria, quer dizer, tem a identidade própria daquilo de que é a imagem. Como uma fotografia, como uma pintura, como um desenho, como uma imagem de televisão, etc. E eu suspeito que nós, seres humanos, sejamos imagens, sim. Na tradição filosófica, imagens de Deus, mas isso já é um assunto um pouco mais complicado. Acho que não. Acho que as pessoas não estão a perder a identidade. Acho que as pessoas estão a perder individualidade. Isso sim. Acho que nós conseguimos destruir quase por completo a ideia iluminista de individualismo, de que o indivíduo tem valor por si próprio enquanto indivíduo e não enquanto está integrado num determinado grupo. E hoje em dia aquilo que acontece é em parte o que acontece desde sempre. Os seres humanos têm uma identidade camaleónica, nós somos camaleões, nós adotamos a identidade do cenário ou do contexto em que estamos inseridos num determinado momento. E em segundo lugar está a acontecer, e isso é próprio dos nossos tempos, está a acontecer cada vez mais que as pessoas se identificam com o coletivo, com o grupo em que estão inseridos. E nós temos muitos e diferentes grupos hoje em dia, não é? Mas a nossa visão do mundo, ou a nossa concepção da vida neste momento, é uma concepção que me parece muito mais coletivista do que individualista. Por isso eu não diria que nós estamos a perder a nossa identidade, diria que estamos a perder a nossa individualidade em favor da coletividade, ainda que nós estejamos também a perder a identidade no sentido em que nós não sabemos quem somos. Aí sim. Mas isso não sabemos desde sempre. Desde o início.
identidade é importante para mim? Porque, vou arriscar a dizer assim, porque eu quero ser quem sou. E eu ser quem sou implica eu descobrir o que é que isso significa, o que é que significa ser um ser humano e o que é que significa, como eu estava a dizer há bocadinho, sermos imagem ou descobrirmos de que é que somos imagem. Isso é importante porque um ser que tenha identidade é um ser acabado, é um ser perfeito, pelo menos num certo sentido. Está completamente determinado, completamente constituído. Uma cadeira que seja uma cadeira realmente e não uma cadeira defeituosa tem a sua identidade própria. É uma cadeira no sentido próprio do termo, é uma boa cadeira. Um ser humano, como é o meu caso, que não esteja acabado, que não seja perfeito, é um ser humano defeituoso, inacabado, e eu gostaria de estar acabado. Mudei. Acho que sim, acho que mudei muito desde a minha infância até agora. Acho que há alguns traços, sobretudo traços de personalidade que têm a ver com a hereditariedade que se mantém até aos dias de hoje. Há determinadas coisas que eu tenho ou que sou que duram até aos dias de hoje por causa da carga biológica do meu organismo. Há outras que, sendo originárias do meio e da educação e das experiências pessoais, foram mudando e mudando significativamente ao longo dos tempos. Sim. Se eu sinto saudades de ter criança, não sinto saudades de ter criança. Ao contrário do que poderá acontecer com muitas pessoas, a infância não é para mim uma época dourada, não é uma idade de ouro, pelo menos pessoalmente não é, e não tenho nenhum especial desejo em regressar a um tempo em que não era senhor da minha razão ou senhor da minha vontade. Há realmente uma certa inocência, uma certa ignorância e ingenuidade própria das crianças, que faz com que haja uma certa maravilha nesse período da nossa vida, mas eu não tenho especiais saudades de não estar no domínio da minha vontade, dos meus atos, da minha inteligência, e não tenho especiais saudades de viver totalmente dependente dos outros. E portanto não tenho saudades da infância, e não gostaria de voltar lá. Para mim, o que é que eu vejo para mim no futuro? Quem é que eu serei no futuro? Quem é que eu quero ser no futuro? É uma boa pergunta, João. Posso responder de forma um bocadinho chata, que é, quero ser eu mesmo. Quero ter a minha identidade própria. O que é que isso significa? Significa que quero ser um ser humano no sentido próprio da palavra. Isso quererá dizer também que quero ser... Como é que eu vou te explicar? Mais uma vez, vou ser técnico e filosófico e depois quem ouvir isto que se aguente. Quero ser imagem, neste caso imagem de Deus em sentido próprio. Um filósofo contemporâneo chamado Jean-Paul Sartre, um francês, ateu, portanto completamente insuspeito, escreve a alturas tantas que o ser humano é essencialmente o desejo de ser Deus. E eu estou de acordo. O ser humano é essencialmente o desejo de ser Deus. Portanto, quem é que eu quero ser no futuro? Quero ser Deus. É isso que eu quero ser. E isso, suspeito eu, significará, entre outras coisas, peço desculpa, isso significará, entre outras coisas, que quererei ser santo. Há um indivíduo, um bispo contemporâneo que está vivo, que diz que a maior tristeza de todas é não se ser santo. E eu estou de acordo, não é? Alguém como eu é iníquo, reconhece que o ideal no futuro seria ser santo. Isso eu acho que sim. Meu nome é Ana Clara, tento ser uma pessoa organizada, gosto de ficar em casa. Eu sou uma pessoa tipo que gosta de estar com quem ama, tipo amigos e essas cenas. Gosto de sair, por incrível que pareça, eu gosto de sair com os meus amigos, ok? Quem realmente é, eu acho que isso faz parte do ser humano. Pelo menos um momento da sua vida ele faz isso, então sim.